Olá pessoal, bem-vindo a mais um vídeo da disciplina. Essa aqui é a terceira parte da aula 8.3. Essa parte é menorzinha, tá? As duas partes iniciais foram maiores, essa aqui parte é menor. A gente vai falar sobre um conceito específico do Java, que é a classe Object. Vamos lá. Eu não sei se algum de vocês já tinha reparado, mas desde o primeiro projeto que a gente utilizou no BlueJ, quando você cria um objeto de uma determinada classe e você clica com o botão direito no objeto aqui na bancada de objetos, sempre apareceu essa primeira opção aqui, herdado de object. Então a gente usava aqui, né, mais para baixo os métodos da classe, né, e eu simplesmente ignorava aqui essa opção herdado de object. Então, inclusive, eu vou criar aqui, né, para vocês verem, eu vou criar um objeto aqui da classe carro, que é o nosso exemplo lá de veículos. Então, eu vou criar, como sempre, um Onix, GM de placa GAC 0125 Flex, certo? Se eu clicar com o botão direito aqui, ó, além de ter acesso aos métodos, né, que estão definidos na classe carro, eu tenho acesso aos métodos definidos numa classe Object. E repara a coincidência aqui ou não, né? No caso desse objeto da classe carro, ele é um objeto que herda de uma classe chamada veículo. E aparece aqui herdado de veículo, eu posso chamar os métodos que estão definidos lá na classe veículo, certo? Então, se está mostrando herdado de Object, quer dizer que o meu objeto carro ele herda de uma classe chamada Object. Mas como assim, se eu não escrever isso no código? Porque a classe veículo não herda de ninguém, a classe carro herda de veículo. Então, como que ele herda de Object? Inclusive, se eu criar um simulador, ó, é um outro objeto, não tem nada a ver com aquela hierarquia de herança. Se eu for com o botão direito aqui, ó, eu tenho acesso aos métodos da classe simulador e também aos métodos de uma determinada classe Object. Bom, da onde que vem isso então? Vamos descobrir. O fato é que todos os objetos em Java têm um ancestral em comum. Em Java existe a classe Object e todos os objetos que não herdam de nenhuma classe, na verdade, herdam de Object implicitamente. Então, quando você aqui implementa uma classe simulador e não coloca o extends, o compilador, é como se o compilador viesse e colocasse para você um extends object, certo? É a mesma coisa lá na classe veículo. Então, na verdade, a gente sempre usou herança desde o início da disciplina e não sabia, né? Porque toda classe que você cria, na prática, ela herda de object. Quando você cria uma subclasse, no caso uma classe carro, aí você define que ela herda de veículo, né? Ela não herda de object diretamente, mas como o veículo já herda de object, então quer dizer que carro indiretamente herda de object também. O fato é que todos os objetos em Java herdam dessa classe chamada object. Por que existe isso? Bom, isso é útil porque permite que todos os objetos compartilhem métodos úteis definidos na classe object. Então, como eu tenho alguns métodos definidos na classe object, se todos os objetos, né, herdam de object, quer dizer que qualquer objeto em Java tem esses métodos, né? Além de outras vantagens que dependem do conceito de polimorfismo que a gente não vai ver aqui. Mas basicamente a vantagem de herdar de object é principalmente para os códigos até da própria máquina virtual. Na máquina virtual Java ela tem que lidar com todos os objetos. Ela consegue lidar com todos os objetos, né, diretamente, considerando que eles são objects, né? Até por isso o nome de object. Tá? Então a máquina virtual Java pode chamar métodos que funcionam em todos os objetos garantidamente, porque esses objetos vêm por herança através da classe object. Então a gente pode concluir que em Java todos os objetos fazem parte de uma única hierarquia de herança, já que todas elas têm um ancestral comum, que é o object. E quais são os métodos definidos no object? São esses aqui, ó. Clone, equals, finalize, getClass, hashcode, notify, notifyAll e toString. Tá? Então eu posso ver por aqui também. Ó. Se eu crio um objeto herdado de object, aparecem aqueles mesmos objetos, aqueles mesmos métodos lá. Tá? Notify, notifyAll e wait eu vou ignorar, tem a ver com multithread, né? Não faz parte aqui do nosso foco. O que é interessante aqui é especialmente o toString, que é muito usado. Se você viu, né, estudou com códigos de exemplo na internet, provavelmente você viu a implementação do toString. E o getClass, né, que retorna qual que é a classe, né, você consegue obter a classe do objeto. Então esse objeto é da classe simulador, se você chama o getClass, ele te retorna um objeto que tem o nome da classe. Tá? Bom, mas vamos falar então do toString, que é o mais usado. E um dos motivos do toString ser mais usado é porque ele é muito usado para depuração. Tanto depuração diretamente no código, como também algumas ideias, né, quando você usa lá o depurador, ela na hora de te mostrar o valor de um objeto, quando é um inteiro é fácil mostrar o valor. Mas quando é um carro, como é que ela sabe qual valor mostrar? Ela acaba usando o toString. Tá? Então, desculpa, vou refazer a frase. Né? Talvez também tenha acontecido de você ter, desde o começo da disciplina, ter implementado algum código de algum exercício e ter aparecido essa coisa estranha aqui, ó, na tela, né, que é o nome da classe do objeto que você está usando, @ um número. Eu vou simular essa situação aqui para vocês. Ó. Eu vou criar um carro, né, a variável carro1, que é o nosso Onix lá de sempre. E aí o que eu vou fazer?
repara que se eu... Imagina que eu quero exibir, qual que é exibir no terminal, qual que é o modelo daquele carro ali, do carro 1. Então, eu vou chamar o método obter modelo, passando para o system.out.println, certo? Aí ele me mostra lá no terminal que o modelo é Onix, ok? Bom, mas suponha que na hora de eu fazer esse println aqui, eu esqueça de chamar o método obter modelo e eu coloque o objeto diretamente, certo? Então, ao invés de chamar o método obter modelo para exibir o modelo, eu estou colocando o objeto diretamente. Olha o que acontece, aparece isso aqui, ó. Carro, arroba, esse número maluco aqui, hexadecimal. Bom, por que está aparecendo isso? Porque quando a gente chama o system.out.println e passa um objeto, o que o compilador faz é transformar essa chamada nessa chamada aqui, ó. Ela chama o método toString automaticamente. Então, se você está num contexto onde é esperado uma string e você usa um objeto, o compilador vai dizer, opa, ele quer o objeto como string, então eu vou chamar o método toString. Repara que ele retorna exatamente a mesma coisa. Bom, mas por que retornou isso daqui? Repara que o toString está definido lá na classe Object, certo? E a classe Object não tem nenhum atributo. Tá? Ela não tem, porque se a classe Object tivesse atributo, todos os objetos da memória teriam atributos replicados, porque todos eles iam ganhar atributo por herança. Ela só tem métodos. E o que a classe Object consegue implementar no método toString para representar aquele objeto? Ela não consegue implementar muita coisa, né? Então ela acaba retornando o quê? O nome da classe do objeto, arroba o endereço de memória do objeto. Então esse aqui é, entre aspas, o valor do ponteiro, né, do seu objeto. Então o que ela está retornando aqui é o nome da classe, concatenado com arroba, concatenado com o endereço de memória do objeto, já que ela não consegue mostrar nada melhor, né, para representar o objeto. Mas o que a gente faz, na verdade, e o toString é útil, é quando a gente sobrescreve o toString da nossa classe. Repara, se o toString está definido lá na classe Object, eu posso, na minha classe, sobrescrever o método toString, e aí o toString passa a ter um significado no meu código, no meu programa, mais interessante do que isso daqui. Então vamos fazer isso. Ó. Vamos lá na classe veículo, sobrescrever, né, o método toString. Então, quando é sobrescrito, a gente usa o @override, para o compilador ajudar a gente a conferir se a gente está fazendo uma sobrescrita mesmo. E aí a gente sobrescreve o método toString retornando uma informação que seja útil. Suponha que no nosso caso aqui, a gente quer que o toString retorne o modelo do carro. Repare que eu estou fazendo isso na classe veículo, então na classe carro eu não preciso fazer, certo? Porque a classe carro vai herdar esse toString aqui da classe veículo. Então vamos lá criar o nosso Onix de novo. Certo? E eu vou fazer a mesma chamada aqui, ó. Passar só o objeto, carro 1, certo? Para o system.out.println, não chamando nenhum método. Vamos ver o que ele vai mostrar no terminal agora. Agora ele mostrou o Onix, que é o modelo, certo? Por quê? Porque na hora que eu chamei, né, aqui sem passar nada, o compilador transformou numa chamada de toString, certo? E aí na hora de executar, a máquina virtual Java procura primeiro na classe do objeto que está sendo usado. Então o carro 1 é o objeto da classe carro. Aí ela procura na classe carro. Na classe carro não tem toString. Aí ela sobe na hierarquia de herança e vai procurar lá na classe veículo. Ela chega na classe veículo, ela achou o toString e aí retorna o modelo do carro. Certo? Então tem muitos... eu prefiro falar de toString só aqui na hora que a gente vai falar de herança, para vocês entenderem o que ele é, mas tem muito material de Java que lá desde o comecinho, quando vai explicar o básico de classe objeto, né, já tem um toString ali, aí você fica meio curioso para saber por que tem um toString. Mas é por causa disso. O toString é um método que está definido na classe Object. Então você pode chamar o toString para qualquer objeto, mas se você não sobrescrever ele na sua classe, ele vai retornar aquela informação estranha lá, que é o nome da classe, arroba, o endereço de memória. Tá? Então, assim, tem gente que usa o toString até para regra de negócio mesmo. Em vez de criar um método, né, um atributo de descrição, um atributo nome, né, a gente criar um método para retornar a descrição e retornar o nome, usa o toString. Eu não gosto muito. Assim, eu acho que o toString ele é usado para depuração. Então você está lá... Imagina ter um sistema muito grande, você está lá executando linha a linha para saber o que está acontecendo, aí o objeto tem 1 milhão de atributos, se você quer saber qual objeto que é aquele, aí você coloca no toString uma informação que te ajuda a identificar o objeto. Se for um sistema com banco de dados, por exemplo, às vezes tem um ID, né, do objeto no banco, ou tem um nome que seja claro de que indica o que é aquele objeto, e aí você usa o toString para retornar essa informação. Certo? Beleza, então vamos retornar aqui para a apresentação, eu já falei de tudo. Beleza. Aí aqui ele dá um exemplo, né, de um outro projeto, que não é o de veículos, mas imagina que eu tenho uma classe animal que sobrescreve o método toString, e aqui ele está fazendo uma coisinha a mais do que eu fiz lá,
Que é, imagina que na subclasse, né, no caso aqui tem uma subclasse mamífero, que é uma subclasse de animal, eu quero que o toString retorne tudo que a classe animal retorna, mais alguma coisa. Aí é a sobrescrita normal, como a gente viu. Então eu estou usando o super.toString para pegar essa primeira parte que é comum a todos os animais e para acrescentar aqui no final essa parte que é específica dos mamíferos. Quando eu faço isso, né, eu posso usar lá o objeto sem chamar o toString, né, em um contexto que espera string com o compilador completa o toString para a gente. Certo? Beleza. Bom, outro método que tem lá na classe Object é o equals. A gente já usou o equals para poder, lá na string, né? Quando a gente vai comparar uma string com a outra, a gente coloca string.equals e outro string. Por quê? Porque a gente quer comparar o conteúdo da string e não ver se as duas variáveis apontam para o mesmo endereço de memória. Quando a gente usa o igual, a gente está verificando se as variáveis apontam para o mesmo endereço de memória. Quando a gente usa o equals, a gente está comparando o conteúdo do objeto. Só que repara um detalhe importante. Para string isso funciona porque a classe string sobrescreve o método equals, certo? Para comparar o conteúdo das strings. Se a gente tem a nossa classe, né? E a gente não sobrescreve o método equals, aí vai executar o equals que está lá na classe object. E aí talvez ele não faz exatamente o que a gente pensa. Ó. Quer ver? Eu tenho esse carro 1 aqui, vamos lembrar que ele é um Onix, certo? Eu vou um Onix, olha lá, ó, GM, GAC 0125, velocidade 0. Eu vou criar outro carro igualzinho. Então, vou criar um Onix da GM, da placa GAC 0125, e ele é flex. Então, é um objeto que, em tese, é igual, certo? Só que se eu chamar agora, ó, carro1.equals carro2, ele está retornando falso. Mesmo os dois objetos sendo iguaizinhos. Deixa eu mostrar as duas janelas. Carro1, carro2. Ó. Os dois objetos são iguaizinhos. Tá? Tem exatamente os mesmos valores de atributos. Só que o equals está retornando falso. Por quê? Porque eu não implementei o equals na classe carro, na classe veículo. Então não tem como o Java adivinhar como é que eu comparo esses dois objetos. Tá? Lá na classe object, sabe o que o equals faz? Ele compara com igual. Então ele só vai funcionar, né, se eu fizer isso aqui. Ó, se eu declarar uma variável carro que eu vou chamar de carro3, recebe carro1. Então agora, ó, carro3, deixa eu até jogar ele para cá aqui. Ele é uma variável que aponta para o mesmo objeto do carro 1. Ele não é só igual, assim, em termos de conteúdo. Né? Carro 3 recebeu o mesmo endereço de memória de carro 1. Então, se eu fizer agora carro3.equals carro1, aí agora ele retorna tudo. Tá? Se eu quiser que o equals da minha classe compare o conteúdo dos objetos, eu tenho que implementar esse código. Tá? Então, vamos implementar? Vamos ver como é que a gente implementa o método equals. Eu vou lá na classe veículo. Eu vou fazer uma sobrescrita do método equals. Vamos ver como é que é a assinatura dele. Ó. Ele retorna um booleano e espera um object. Então ele é um método, vou colocar vários exemplos aqui para levantar o texto, que retorna um booleano chamado equals e ele espera um object. Bom, aí já vem a primeira dúvida. Se ele espera um object, como é que eu vou comparar um objeto com outro? Olha como é que eu estou fazendo a comparação. A comparação é assim, ó, carro3.equals carro1, certo? Então, eu vou passar um objeto carro para o método equals e eu quero comparar se os dois carros têm os mesmos valores. Seria alguma coisa do tipo assim, ó. Se o modelo desse objeto for igual ao modelo do outro objeto, certo? Basicamente, é mais ou menos isso que eu quero fazer, certo? Imagina que eu considero que dois carros fossem iguais só pelo modelo. A gente tem que considerar todos os atributos, no nosso caso aqui. Né? Mas vamos supor que fosse só pelo modelo. O que eu faria é alguma coisa tipo isso aqui, certo? Bom, mas eu não posso fazer isso. Por que eu não posso fazer isso? Se eu compilar, dá erro de compilação. Por quê? Porque esse objeto aqui, ó, ele é do tipo object e na classe object não tem método obter modelo. Tá? Aí alguém pode pensar assim, mas é só eu mudar aqui para... Eu estou na classe veículo, né? É só eu mudar aqui para veículo. Aí vai dar outro erro que é o quê? O @override dizendo para mim que eu não estou mais fazendo uma sobrescrita em cima uma sobrecarga. Porque para eu fazer uma sobrescrita do método equals lá da classe object, a assinatura tem que ser igualzinho. E lá na classe object tem que valer para todos os objetos. Então, o que espera é um object. Bom, o que eu tenho que fazer então? Repara o seguinte, antes do que eu tenho que fazer, né, vamos já fazer de um jeito otimizado aqui, que é o seguinte.
Nesse caso aqui, ó, que eu comparei o carro 3 com o carro 1, o carro 3 tinha recebido o carro 1. Então eram duas variáveis apontando para o mesmo objeto. Então vocês concordam que se o endereço de memória dos dois objetos for igual, com certeza o objeto é igual, né? Se o this, né, que é o objeto para o qual o equals está sendo chamado. O this aqui nesse caso representa o carro 3. Ó. Eu estou chamando equals para o carro 3. Então o this representa o carro 3 e o object representa o carro 1. Se eles têm o mesmo endereço de memória, quer dizer que eles apontam para o mesmo objeto. Então, obviamente, eles são iguais. Certo? Agora, se eles não apontam para o mesmo objeto, aí eu já caio, né, em outra situação. Tá? E aí, a gente agora tem outro detalhe que é o seguinte. Como o equals espera um object, nada me impede que eu faça isso aqui. Ó. Olha que doideira. Peraí que agora não vai compilar. Eu vou dar um return false aqui por enquanto, só para compilar. Eu testar uma coisa aqui com vocês. Ó. Eu posso criar um carro. Vou ver ali a marca sem querer, vou voltar. E eu vou criar um simulador. Certo? Nada impede que eu chame o método assim, ó, carro1.equals simulado, que é o nome da variável ali. Ok? Por quê? Porque eu posso passar um objeto, então eu posso passar um objeto de qualquer classe. Mas repara o seguinte, se o objeto não é da mesma classe, aí com certeza não é igual. Vocês concordam? Então a gente pode usar um outro operador novo que a gente não conhecia ainda do Java, que é o instance of. Então eu posso fazer o seguinte. Aqui eu estou na classe veículo, né? Então eu vou verificar se ele é um veículo. Ah, o not em Java não é assim, gente. Desculpa, o not em Java é assim. Então repara o seguinte, ó. Vou colocar isso aqui para eles. Beleza. Então o que eu estou verificando, ó? Se o objeto que eu recebi por parâmetro não for do tipo veículo, não for uma instância da classe veículo, não for um objeto da classe veículo, aí com certeza eu posso retornar falso, certo? Isso aqui é porque, gente, se ele não é uma instância da classe, se eu estou comparando o carro com o simulador, é claro que ele não é igual. Então, vou retornar falso. E isso tem uma outra vantagem que é o seguinte. Agora, dentro do else, o que acontece? Eu já sei que as duas variáveis não estão apontando para o mesmo objeto, mas que pelo menos eles são objetos da mesma classe. Se eu já sei que eles são objetos da mesma classe, eu agora posso fazer o seguinte. Ó. Eu posso fazer um casting, um type casting, que é dizer para o compilador o seguinte, ó, guarda esse objeto aqui nessa variável do tipo veículo. E eu estou forçando o compilador a transformar esse objeto em um objeto do tipo veículo. Mas repara que por que eu posso fazer isso? Porque eu já verifiquei aqui, ó, se ele não fosse do tipo veículo, eu não teria entrado, né, eu já teria entrado nesse if aqui e já teria retornado. Então se eu estou aqui, ele já é do veículo. Então essa conversão aqui meio que quase que praticamente não faz nada, ela não converte de verdade. Só que agora eu consigo acessar esse objeto usando uma variável do tipo veículo. Com isso, eu consigo verificar se o modelo desse objeto é igual ao modelo do objeto que foi passado. Certo? Aqui é modelo, né? O atributo. Okay? Então agora, como essa variável v, né, ela recebe o objeto que foi recebido aqui, mas agora como tipo veículo. Agora eu consigo chamar o método obter modelo dele e retornar se o modelo é igual. Então vamos ver? Eu vou agora criar um carro aqui, que é um Onix, da marca GM, JC023, true, certo? E vou criar um outro carro, que é um Onix, da marca GM, JC023, true. Se eu perguntar, antes estava dando false quando eu perguntava se um era igual ao outro. Agora, na hora que eu perguntar se um é igual ao outro, ele vai retornar true. Ok? Se a gente quiser deixar mais claro ainda, ó, vamos colocar um depurador aqui, ó, um breakpoint, e usar o depurador. Vou chamar o equals. Lá, estou na primeira linha. Ele não é o mesmo objeto, então não entrou no primeiro if. Ele é um objeto do tipo veículo. Aqui para ficar claro, gente, a gente criou um objeto como tipo carro. Mas a herança é um relacionamento do tipo E1. Então carro herda de veículo, então carro é um veículo. Então o objeto ele retorna true tanto se eu perguntar se é uma instância de carro, quanto se eu perguntar se é uma instância de veículo. Então ele não vai entrar nesse else if aqui, vai entrar no outro else,
E agora a variável v, ó, que foi declarada aqui agora, ela aponta para o objeto que foi passado por parâmetro. E aí ele está comparando se os modelos são iguais, e os modelos são, e é por isso que, no final das contas, ele retorna true. Beleza? Tá claro, gente? Só para terminar o exemplo, para ele ficar bem completo, repara que aqui eu estou comparando só um modelo, não é o ideal, certo? Porque se eu tiver dois Onix, mas de placas diferentes, aí eles não são o mesmo carro. Então o ideal aqui, ó, é que eu faça mais coisas, não é simplesmente isso. Tem que ter o modelo igual e tem que ter também a marca igual. Tem que ter também a placa igual. Certo? E tem que ter também a velocidade atual igual. Então eu tenho que ter a velocidade atual. Então eu só vou considerar que os dois veículos são iguais se todos os seus atributos forem iguais. Mas detalhe, aqui eu estou na classe veículo. Eu posso ter dois carros que têm o mesmo modelo, marca, placa, velocidade atual, mas um é flex e outro não. Aqui no Brasil você não pode ter placa igual, né? Mas você pode ter uma placa aqui no Brasil e você tem outro veículo igualzinho em outro país que tem uma placa igual. Né? Se eu quiser garantir que ele é igual, eu tenho que comparar também se ele é flex ou não. Tá? Então quer dizer que eu tenho que sobrescrever o equals lá na classe carro, não só na classe veículo. A classe veículo vai olhar se as coisas de veículo são iguais. Eu tenho que olhar agora se as coisas de carro também são iguais. Então eu vou lá na classe carro, peguei algum erro aqui. Faltou fechar um parênteses. Faltou fechar os parênteses de cima. Um detalhe, velocidade atual não é string, velocidade atual é inteiro, então eu não posso usar equals. Aqui eu vou usar igual. Sobrou um parênteses agora. Beleza, agora sim. Bom, agora lá na classe carro, o que eu vou fazer? Eu vou sobrescrever também o método equals. Tá? Vou sobrescrever aqui para cima. Public, boolean, a mesma assinatura, equals, object. Tá? Só que agora é o seguinte, ó, eu já sei que na classe veículo, ele já verifica se as coisas de veículo são iguais. Então o que eu vou começar a fazer? Eu vou começar verificando se o equals da superclasse retorna true ou não. Que é o equals que está definido lá na classe veículo. Tá? Se pela classe veículo ele é igual, eu tenho que verificar se ele é flex também ou não. Certo? Então eu vou verificar aqui. Ó. Se é flex é igual ao object.flex. Ah, mas eu não consigo obter se ele é flex ou não usando o tipo object. Então eu tenho que fazer aquela mesma verificação que eu tinha feito antes, do instance of. Então, aqui eu vou fazer no jeito que é o contrário do que está lá, tá, gente? Mas é a mesma coisa. Então, se o object instance of carro, o contrário que eu digo é que eu não vou usar o not aqui, só para vocês verem um outro exemplo. Então, ó, se o objeto é uma instância da classe carro, aí eu vou declarar uma variável do tipo carro, que vai receber o object, mas com typecasting. Um detalhe importante que eu não comentei da outra vez que eu falei do instance of, gente, o instance of ele é raramente necessário, tá? Existem outras técnicas, especialmente quando a gente tem polimorfismo, que vocês vão ver na outra disciplina, a gente não usa instance of. Então, esse aqui é um dos raros casos onde realmente a gente precisa do instance of. Então, o que é o código que eu estou fazendo aqui? Ó? Se a classe veículo diz que os objetos são iguais, e se o objeto é do tipo carro, aí eu vou verificar se ele é flex. Se os dois forem flex iguais, se os dois são flex ou os dois não são flex, aí eles são iguais. Por que eu preciso verificar que é o instance of carro? Porque eu poderia estar tentando comparar com um caminhão. E eu poderia ter um carro, um caminhão que tem o mesmo nome, placa, etc. Né? Não faz muito sentido isso, mas alguém poderia criar um objeto assim. Mas aí ele não é do tipo carro, então não tem como eu consultar se ele é flex ou não. Se eu entrar no else aqui, ó, quer dizer que ele não é uma instância de carro, então garantidamente ele não é igual. E se eu entrar nesse else aqui, quer dizer que a classe veículo disse que eles não são iguais, então se a classe veículo já disse que eles não são iguais, eles realmente não são iguais. Beleza. Aí agora sim eu tenho o meu equals completo que compara se dois carros são iguais. Tá? Vamos testar aqui. É sempre muito importante testar, gente. Eu estou até testando aqui de propósito para vocês lembrarem disso, de que é importante sempre testar. Ó, criei um carro, agora eu vou criar outro carro igualzinho. Certo? É um Onix da GM com essa placa e ele é flex.
E eu vou criar um terceiro carro que é quase igual, ele só não é flex. N, GAC, e ele não é flex. Beleza? Então agora eu vou chamar carro 1 equals carro 2. Ele vai retornar true, porque eles são iguais. Mas se eu comparar com o carro 3, eles não são exatamente iguais, porque esse daqui não é flex. Certo? Ufa, tranquilo, gente? Então, essa é a sugestão, né, de implementação do método equals. Ele é interessante você implementar quando você precisa aqui no seu sistema saber se dois objetos são iguais. Né? Não que duas variáveis apontem para o mesmo objeto, mas quando dois objetos são iguais, a gente implementa o método equals. Tá? O mais importante do object é o toString. Eu só estou mostrando o equals aqui, porque ele é um bom exemplo também de sobrescrita, né, de como que funcionam esses conceitos que a gente viu aqui na aula de herança. Tá? Tem mais uma observação aqui nos slides, que quando você sobrescreve o método equals, você tem que sobrescrever também o método hashCode, porque quando você vai botar os seus objetos dentro de um hash map, se dois objetos são iguais, eles têm que retornar exatamente a mesma chave de hash. Tá? Então esse aqui é um conceito que vocês vão ver mais lá em estrutura de dados. Eu não vou entrar em detalhes aqui, não é o foco dessa disciplina. Mas é só importante vocês saberem que se você sobrescreve o equals de um objeto, você tem que sobrescrever o hashcode também. Tá? Beleza, então é isso, gente. Acho que por aqui já tá bom. A entrega dessa aula é o exercício lá que vocês viram na parte anterior, que é o exercício do Order of Visual alterado, né, tratando lá a sala teletransportadora. Tá? É isso, terminamos aqui então essa parte, né, essa aula 8.3. Né, aguardo vocês na aula prática para a gente exercitar esses conceitos aí. Até mais.